Fala atleta e também hoje, pais de atletas, sejam bem-vindos a mais um Mente de Atleta Podcast. Se vocês não me conhecem, meu nome é Franklin Jeff, sou psicólogo do esporte e da performance e hoje vamos falar sobre o papel de vocês pais de atletas na carreira dos seus filhos. Eu já convido vocês a seguirem aqui o perfil na plataforma que vocês estiverem ouvindo ou assistindo e também compartilhar com aqueles seus amigos que também são pais de atletas no grupo do WhatsApp, fazer o nosso conteúdo chegar para mais e mais atletas e também pais de atletas e pessoas que assim como vocês estão buscando mais performance nas suas vidas. O episódio de hoje eu considero que talvez seja um dos mais importantes desse podcast. Claro que quando eu falo sobre pais de atletas, eu também estou me referindo a todos responsáveis pelos atletas, independente do seu vínculo familiar, mas que você seja parte da vida e suporte social e também emocional para eles. Muitas vezes, equipes e treinadores, eles buscam afastar os pais ao invés de trazê-los para perto. Talvez você tenha passado já por isso. Claro, gente, que existem certas situações que realmente se tornam esses alertas e fazem com que esses treinadores acabem realizando esses comportamentos. Que se refere a pais que muitas vezes querem tomar decisões pelo próprio treinador, que questionam sempre as decisões tomadas, que acham que ele que sabe mais que o próprio treinador. Ações rotineiras que muitas vezes vão prejudicar o seu filho ou filha, que é atleta, mais do que ajudar. O abandono do esporte pela criança e adolescente por conta de conflitos entre pais e treinadores é muito mais comum do que vocês imaginam. É importante que vocês entendam que os pais são pais e os treinadores são treinadores. Cada um tem o seu papel nessa história. Eu já entendi um caso, na verdade foram vários casos assim de crianças e adolescentes que não queriam mais competir por sentirem um certo desconforto e até vergonha. Tá? Eu sei que é uma palavra forte, mas vocês precisam escutar isso. De situações de briga que os pais provocaram, tanto com outros pais em competições na arquibancada, como também com o próprio treinador, que fizeram eles se sentirem vistos pelos colegas de um jeito diferente. E eles não estavam mais confortáveis com isso, mesmo gostando muito de jogar naquele time. E eu sei que talvez você possa estar sendo difícil você ouvir isso, mas questionar o que eu estou falando pode ser realmente até um reflexo que talvez aí dentro você tenha alguma dúvida sobre a forma que você vem se comportando. E se realmente você está conseguindo ajudar o seu filho sendo o apoio que ele precisa. O papel dos pais é educar e apoiar. Ser um suporte emocional e também financeiro, mas que isso não seja colocado como uma cobrança e pressão para esse atleta. Os pais devem enxergar seus filhos como seus filhos e não como investimento a longo prazo. Isso, inclusive, pode criar uma relação negativa na vida adulta. Um grande sofrimento para boa parte dos atletas é ver que seus pais saíram do papel de pais. Existem 3 níveis de envolvimento de pais no esporte. O primeiro é o subenvolvimento. É a falta de comprometimento financeiro e emocional dos pais, com também até a ausência nas competições e nos treinamentos. O segundo, que é o adequado, é o envolvimento que a gente pode chamar de envolvimento adequado, necessário, no qual os pais oferecem todo um suporte e ajudam os seus filhos em relação ao estabelecimento de metas que são reais, além, claro, de apoiarem financeiramente e emocionalmente quando precisam. E, por fim, a gente tem o que vocês também deveriam evitar, que é o superenvolvimento, onde os pais eles exageram na sua participação, não sabendo diferenciar suas necessidades daquelas dos seus filhos. Muitos atletas sofrem pelo fato de ter pais que são ex-atletas ou que sonhavam ser atletas e acabam tomando para si um objetivo de um sonho que não foi concretizado pelos pais. Uma das coisas que acontecem para a desistência ou desmotivação de atletas é a pressão desses pais, principalmente quando pensamos no perfeccionismo e sonhos que os pais têm direcionado para os seus filhos. Você, pai, pode se frustrar e seus filhos também vão se frustrar com isso. Eles podem até tentar ao máximo alcançar um padrão de performance elevado, mas aqui está o problema. Talvez tenha sido criado expectativas que são irreais, que vão ser extremamente desgastantes para o seu filho. Essa cobrança pode deprimir seu filho e frustrá-lo de forma extrema. Não pela cobrança, mas pela expectativa que estava sendo muito distante do seu real potencial naquele momento. Perceba o seguinte, quando a criança faz uma coisa boa, os pais costumam dar parabéns e reforçar excessivamente aquilo. Mas quando elas não desempenham tão bem, e elas acabam, mesmo não sendo punidas, elas sentem a falta e a retirada de uma afeição, de uma atenção que é deixada de lado. Isso com certeza também vai impactar na formação não só desse atleta, mas da autoestima daquela pessoa. Se sentir amado incondicionalmente, amparo e acolhimento dos pais, tudo isso acaba sendo essencial para uma construção do autoestima com base em quem ela é, e não no que ela faz e nos resultados que ela conquista. O esporte, ele é uma analogia para a vida, e os aprendizados que seu filho e sua filha terão no esporte vão impactar, e muito, na vida adulta.
Mas quais seriam as responsabilidades, digamos assim, de um bom pai de atleta? Primeiro, se comprometer e se envolver com a rotina no esporte, tanto quanto seu filho atleta. Segundo, deixar claro que os resultados no esporte não colocam em risco o amor e o acolhimento e apoio que você, como pai e mãe, dão para o seu filho. Ele segue sendo seu filho ou filha, e isso não afeta na sua relação familiar. Terceiro, ouvir mais do que falar às vezes será necessário. Crie ambientes no qual seu filho se sinta aberto a falar como se sente, favorecendo e cultivando emoções mais positivas no atleta, para que ele se sinta com mais confiança e realmente isso seja transmitido no esporte. Em seguida, aprenda a lidar também com a derrota com mais naturalidade, porque ela faz parte da vida de todos os atletas, assim como a vitória. E claro, entenda seu papel de modelo, tá? E use isso realmente como um benefício para o seu filho atleta. Nada daquela velha história de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E por fim, a família deve permanecer apenas no seu papel de família. Então, realmente conversando um pouco sobre isso no episódio de hoje, né? A gente já aprofundou um pouco mais. Espero que vocês tenham curtido o episódio, tá? Se vocês querem dar um próximo passo na carreira da preparação psicológica dos seus filhos, eu tenho uma rede de psicólogos especialistas prontos para te atender. A Rede Nauru de Saúde Mental no Esporte. Se cadastre no link aqui embaixo para iniciar o seu acompanhamento. Também aproveite e me segue lá no Instagram, @FranklinJefferson, e vocês vão encontrar conteúdos diários sobre psicologia do esporte. Galera, desejo para vocês uma ótima semana, ótimos treinos e até a próxima sexta-feira em mais um Mente de Atleta Podcast. Valeu!